Você que acompanha o canal, eu quero fazer uma rápida reflexão com você neste vídeo, que é o seguinte: hoje nós temos, pelos dados oficiais, aproximadamente 30% de evangélicos na sociedade brasileira. E alguns otimistas, percebendo que os evangélicos têm crescido, fazem projeções partindo do pressuposto que essa curva vai continuar crescendo, de que daqui a alguns anos os evangélicos serão maioria da sociedade brasileira. O problema é você pensar que essa curva vai continuar sempre numa escala crescente, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu acredito que essa curva já chegou no seu limite e já começou a fazer uma curva decrescente, já começou a diminuir o número de evangélicos e nas próximas pesquisas oficiais talvez tenhamos uma surpresa. E em boa parte isso se deve justamente por causa do envolvimento da igreja evangélica com política de forma tão expressiva no ano de 2018. Basicamente, a maioria esmagadora dos evangélicos espalharam que o Bolsonaro é o candidato de Jesus, é o candidato cristão, ao contrário do PT, que é do diabo. O que acontece? Isso ficou de uma forma tão forte, tão fanática, que muitas pessoas estão ficando com antipatia, com nojo da igreja evangélica por causa desse envolvimento. Então isso é um problema muito sério para os evangélicos. O fato de promoverem Bolsonaro está queimando o filme das igrejas. Por quê? A moda Bolsonaro vai passar. Um dia acaba o mandato dele, as pessoas vão esquecer dele, e como que vai ficar a igreja com o filme queimado por terem espalhado isso? É sério. Em muitas igrejas isso ficou de uma forma insuportável. A pessoa que não concordar com o governo Bolsonaro não tem espaço. Bom, o grande problema disso, claro, que Bolsonaro não tem nada a ver com a mensagem cristã, com a mensagem da Bíblia. Infelizmente, muitos e muitos evangélicos não têm nada a ver com a mensagem cristã, não leem a Bíblia, acreditam nas coisas e acham que aquilo é bíblico, mas não é. Eu tenho muito aluno evangélico que quando eu falo um versículo bíblico, ele desconhece. E versículo básico, não é versículo difícil não, versículo básico. Então não conhecem na Bíblia e cai nessas histórias de que determinado candidato é cristão ou não é. Basicamente, você pode pegar Gálatas capítulo 5, que é um texto clássico da Bíblia, que compara os frutos da carne com o fruto do Espírito. E aí você vai ver pelas posições do presidente que ele não tem essas características que Gálatas 5 fala como fruto do Espírito, né? Amor, benignidade, domínio próprio, paciência, amabilidade e etc. Então, é insustentável esse discurso. E aí muita gente fala assim, mas em quem eu vou votar? Ou em quem eu iria votar? E aí que está, né? É preciso parar com essa ideia de que escolher um presidente é escolher um líder religioso, um fiscal da moral, da ética cristã. Esse não é o papel de um presidente da República. A própria Bíblia e o próprio texto de Jesus, quando se refere a Jesus na Bíblia, nunca disse que era para os seus seguidores, para os cristãos, conquistarem o poder do Estado e, através do poder do Estado, impor uma ética cristã para a sociedade. Pelo contrário, a mensagem da Bíblia sempre foi que pelas atitudes os cristãos atrairiam pelo amor individualmente as pessoas e elas teriam a liberdade de escolher. Interessante que a igreja protestante histórica defendeu isso. Olha só, faça esse exercício comigo. Quando você pega um cidadão que fala assim, eu sou de direita, eu sou evangélico, eu defendo os valores cristãos e tal, se você não concordar com ele, ele fala para você ir para Cuba. O que é Cuba? Cuba é um país que tem um Estado forte que se impõe sobre os indivíduos. E aí esse cidadão olha para os Estados Unidos como modelo,
como inspiração. O que são os Estados Unidos? Um país de liberdade, um país que foi construído em cima dos princípios históricos protestantes, tradicionais, de separar o Estado e a Igreja. Qual que é a ideia aí? Que a pessoa tem que ter liberdade. Então, o Estado americano, ele é liberal. O que é um Estado liberal? É aquele Estado que não impõe aos indivíduos. E isso que é o importante. O indivíduo no Estado liberal, ele tem que ter liberdade de escolher se ele quer ser cristão, se ele não quer ser cristão, se ele quer ser ateu, se ele quer ser de outra religião. Então, o que é ser liberal? É defender a liberdade do indivíduo contra imposições do Estado. E isso sempre foi uma bandeira, por incrível que pareça, da direita. Apesar que eu não gosto desses termos direita e esquerda, já expliquei isso em outro vídeo. Então, o sujeito que se diz liberal hoje, na verdade, ele não é liberal. O sujeito que fala para você ir para Cuba é aquele sujeito que quer transformar o Brasil em uma Cuba. Ou seja, ele quer que a igreja tome o Estado e esse Estado imponha sobre os indivíduos uma moral, uma ética. Percebe aí a incoerência? Essa nunca foi a mensagem da Bíblia, porque quando o Estado dá liberdade para as pessoas serem o que elas quiserem, a igreja vai no indivíduo e convence o indivíduo a se converter, ou seja, a adotar aquela ideia religiosa. Quando o Estado impõe, as pessoas fingem que são, mas na verdade elas não foram convencidas de fato. Então a mensagem cristã nunca foi para conquistar poder do Estado, nunca foi para eleger um presidente. Então, mas aí eu vou votar no PT. Aí é que as pessoas precisam entender, todo partido político, por ser formado de pessoas, vai ter gente boa e gente ruim, gente má, gente que vai propor algo ruim, então vai fazer uma política ruim. Então, quando você vai escolher um presidente, você não está escolhendo um pastor, um líder religioso, você não está escolhendo um fiscal de moral, porque não é um projeto religioso. Você tem que ver quem está mais preparado para projetar o país, para desenvolver o país do aspecto político, do aspecto econômico. Então, e aí depende do partido. Ele pode ser uma pessoa boa ou ruim, estando num partido que tem pessoas boas e ruins. E aí eu fico muito chateado de ver evangélicos esbravejando tanto ódio contra um partido específico ou contra uma pessoa, uma certa intolerância que nasce muitas vezes dos fake news que são espalhados. E aí é bom lembrar os evangélicos que a Bíblia deixa claro que o diabo é o pai da mentira. Felizmente muitos ficam espalhando vídeos assim, montagens bobas, mal feitas, para dizer que determinado candidato de determinado partido é do diabo, não é? E às vezes ela que está espalhando aquela mentira, que está fazendo uma obra do diabo. Para quem acredita, para aquela pessoa que acredita no diabo, muitas vezes ela está fazendo aquilo que ela condena, que é espalhando mentira na internet. Se você não acredita, se você não tem 100% de certeza, não espalhe aquilo. Pare de ficar plantando ódio no coração das pessoas, intolerância, e entenda que escolher um presidente da República não é escolher fiscal de moral. Você não tem que impor um governo, uma ética cristã. Você tem que pensar no país como um todo, política e economicamente, né? Mas o governo atual está desenvolvendo o país economicamente. Isso aí são dados que a gente precisa ter mais senso crítico, né? Tem gente que fala assim, mas a bolsa está crescendo, tá? Mas o que adianta a economia crescer se você, enquanto indivíduo, está passando dificuldade? O Brasil sempre foi um país riquíssimo, a 8ª economia do mundo recentemente, mas isso não adianta nada se essa riqueza não for distribuída, como muitas vezes a Bíblia fala sobre a questão social, sobre a opressão do pobre e por aí vai. Eu vejo evangélico dizendo que, mas o Bolsonaro é autêntico, ele é explosivo assim, igual Pedro, porque ele é verdadeiro. Primeiro, que o fato de Pedro aparecer na Bíblia como explosivo, autêntico e verdadeiro, isso nunca foi mostrado na Bíblia como algo positivo, pelo contrário. O próprio Pedro tinha consciência que ele precisava mudar,
que ele precisava melhorar. E na própria Bíblia você vai vendo ele melhorando a sua personalidade explosiva, até que ele se torna verdadeiramente espiritual quando ele tem o domínio próprio e para de ser assim. Então, ser autêntico no sentido de falar absurdos, ofender pessoas, isso nunca foi cristão, isso nunca foi um fruto de um cristão. Então, não se engane com isso. A Bíblia é muito clara de que pessoas assim precisam ser mudadas. E eu desconheço o interesse do presidente em mudar esse tipo esse jeito de ser, ok? Por que eu digo isso? Não é para a gente parar com essas brigas, intolerâncias que nós temos visto no país, essa dificuldade de relacionamento entre dois lados que estão se degladiando, muitas vezes falando coisas que são desconhecidas. Então, o que acontece é que, por causa desse envolvimento da igreja com a política, muita gente está tendo muita aversão e deixando a igreja machucada, porque as pessoas que estão ficando lá estão intolerantes com quem pensa diferente delas, quem pensa diferente do Bolsonaro. Como se demonizando, como se de esquerda fosse uma coisa demoníaca, quando na verdade é justamente o contrário, né? Se você entender o ser esquerda como a questão social de ajudar os menos favorecidos, você vai ver que é isso a mensagem que a Bíblia passa. Inclusive, eu vejo muitos pastores que se envolveram com política no ano passado, defendendo o Bolsonaro por puro interesse pessoal. E aí é bom lembrar, quando você pega lá os profetas na Bíblia, Isaías, Miqueias, eles nunca puxaram o saco do rei para ter favores políticos. Eles estavam ali para denunciar esses políticos, para denunciar esses reis, principalmente quando eles faziam coisas que a própria Bíblia condena. Então hoje você tem pastores que esbravejaram contra os erros do PT e estão calados, não estão fazendo o mesmo papel, e eles deveriam. Eu não sei como esses pastores conseguem ficar com a consciência tranquila, porque eles acreditam nisso, mas não estão cumprindo isso. Às vezes por medo de perder o emprego, às vezes com medo de ser tolhido da comunidade evangélica. E é interessante que o cristão, na Bíblia, nunca foi chamado a ter medo. Ele tem que ser corajoso. A própria Bíblia fala que o amor lança fora o medo. E eu fico pensando quantos evangélicos, quantos pastores que ficam neutros como uma atitude covarde. E o mais interessante é que quando você diz isso, te chamam de radical e de forma negativa. Mas o presidente que faz atitudes radicais de forma que esbraveja outras coisas, é chamado de forma radical positivamente pela mesma liderança evangélica. Então fica essa reflexão pelo seguinte: os evangélicos estão prejudicando a si mesmos. Ao ficarem defendendo Bolsonaro, eles estão fazendo as pessoas criarem antipatia com a igreja, e quando a modinha do Bolsonaro passar, o que vai sobrar é um estrago, a igreja com filme queimado. E por isso eu acredito que nos próximos dados nós teremos cada vez mais um número decrescente na igreja evangélica. Bom, talvez eu esteja errado, só o tempo dirá. Mas se você achou essa reflexão relevante, deixe aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião. Curta o vídeo. Se você não gostou, dê o dislike, se inscreva no canal, curta a página do Facebook, veja vídeos antigos que tem muita informação interessante. E é isso. Espero que você esteja participando desse canal ou dessa página. Compartilhe com as pessoas que você achar conveniente. E obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.